Esse é um vídeo sobre como ser aprovado num concurso público. Mais um Thomas. Sim, mas no vídeo de hoje eu vou te contar uma verdade bem desagradável que as pessoas evitam falar a respeito hoje em dia. E o principal motivo de eu ter sido aprovado num concurso público é porque eu tinha uma obsessão insalubre pela aprovação. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e tentar te ajudar a conquistar uma aprovação é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Quando eu estava para auditor fiscal, eu morava numa cidade bem pequena, chamada Uruguaiana, e um belo dia, no meu intervalo de almoço, eu fui num dos poucos restaurantes que tinha ali na cidade e sentei para almoçar. Uma mesa perto tinha alguns amigos meus que não tinham me visto até então. Apesar deles não terem me visto, eu consegui escutar as conversas, o assunto sobre o qual eles estavam falando, e num determinado momento o assunto daquela mesa era eu. E as coisas que eu consegui escutar assim de canto de ouvido foram as seguintes. O Thomas está obcecado por estudar. O Thomas deve sonhar com as matérias que estuda. Acho que se oferecessem para o Thomas, de um lado, a edição atualizada do curso de Direito Constitucional ou a Gisele Bündchen, ele escolheria o curso de Direito Constitucional. Aquele maluco não pensa em outra coisa a não ser concurso público. E faz mais ou menos 13 anos que esse almoço aconteceu. E, cara, honestamente, eles tinham razão no que eles estavam falando. Durante o período em que eu estudei para auditor fiscal da Receita Federal, foi um período de mais ou menos 20 meses, eu realmente tinha uma obsessão insalubre por conquistar essa aprovação. E se você quer ser aprovado num concurso como esse, eu meio que acredito que você tenha que ser obcecado por essa ideia. Desculpa. Desde que eu fui aprovado no concurso de auditor fiscal, e principalmente depois que eu comecei a ensinar as pessoas a estudar para concurso, eu comecei a andar com muitos aprovados, centenas, se não milhares de aprovados eu conheci. Conheci e conheço muito bem pessoas como a Nubia Oliveira, o Bruno Bezerra, o Alexandre Meirelles, a Nasli, que foi aprovada em mais de 10 concursos, sempre nas primeiras colocações. E todos esses aprovados que eu conheci, eles tinham uma coisa em comum, praticamente todos. Eles tinham uma obsessão insalubre por conquistar uma aprovação e mudar de vida. Uma vez aprovados, aí que essas pessoas começaram a se preocupar com outras áreas da vida, para ter uma vida de fato mais equilibrada. Uns vão praticar um esporte ali com mais dedicação, outros viajam o mundo para correr uma maratona, outro cara compra um videogame, o outro começa a fazer yoga, começa a meditar, escreve um livro. As atividades ali são variadas de acordo com o que as pessoas gostam de fazer. Mas não me entenda mal, tá? Durante a sua jornada de concurseiro, enquanto você está estudando para concurso, por mais que você tenha ou precise ter essa obsessão, você também precisa de equilíbrio, porque senão essa jornada ela não é sustentável durante todo o tempo que você precisa. Mas não é o mesmo equilíbrio que você tem depois de ser aprovado. É diferente. É um equilíbrio baseado num planejamento muito intenso, organização muito intensa, para que ao longo dessa jornada você tenha respiros para cuidar da sua família e da sua saúde. Eu tive diversos alunos que hoje são aprovados que me falaram, eu troco ideia com eles aí ao longo do tempo, mesmo depois de aprovados, e eles falaram, vários deles, que ao longo do processo eles se sentiram um pouco ausentes, tanto da família como dos amigos, em diversas situações. Esses dias mesmo eu conversei com um amigo meu, um ex-aluno, que hoje é um amigo, e ele, durante o processo de estudo, ele falou que chegou perto de se divorciar algumas vezes. Ele disse até que foi um milagre dele não ter se divorciado. Desde então, desde que ele foi aprovado, ele tem realmente dedicado muito mais tempo à família, para conseguir cultivar esse relacionamento tão importante com a esposa, com os filhos, para ter uma vida realmente equilibrada. Esse é um vídeo sobre como ser aprovado no concurso top de linha. Como que você consegue isso? Tendo uma obsessão insalubre pela aprovação, ao ponto de ter que sacrificar outras áreas da sua vida. No meu caso, eu tive um pouco de sorte, porque só o que eu tive que sacrificar, digamos assim, foi a minha carreira de engenheiro e minha carreira acadêmica. Felizmente, eu não tive que sacrificar essas coisas de uma maneira em que, por exemplo, o CREA revogasse ali minha carteirinha de engenheiro, ou que tivesse tido a bolsa revogada por falta de comprometimento. Graças a Deus, o sacrifício que eu fiz foi voluntário. Eu voluntariamente abri mão da bolsa da minha carreira de engenheiro para perseguir a minha obsessão insalubre por conquistar uma aprovação e mudar de vida. Agora, se essa obsessão por conseguir uma aprovação me custasse a minha família,
certamente eu ia olhar para trás com arrependimento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por isso que o projeto de estudar para concurso, ele precisa de muito planejamento, organização e comprometimento da sua parte. Isso vai fazer com que você estude, de fato, nos momentos em que for para você estudar e consiga curtir um pouco a sua família nos poucos respiros que você tiver ao longo desse processo. Eu, particularmente, sou um cara família. Então, essas coisas para mim são inegociáveis. Saúde e família. O resto, todas as outras coisas num projeto intenso como esse, todas as outras coisas podem e, na minha opinião, devem esperar. Isso fez com que os danos ao longo da minha preparação fossem bem reduzidos. Basicamente, eu tive que abrir mão de amigos e farra. Basicamente essas duas coisas, e para mim realmente não foi um sacrifício tão grande. Agora, se você, além de cuidar da saúde e da família, você quiser ver os amigos com frequência, ir para festas e eventos, ser uma pessoa extremamente sociável, recebendo visitas o tempo todo, ter uma rede social super ativa para compartilhar a sua rotina porque você julga isso importante, tudo isso enquanto você estuda e trabalha, aí você vai ter muito problema pela frente. Agora, vamos supor que o seu sonho de vida fosse ser um atleta profissional de ponta. Seja aí um jogador de futebol, um jogador de tênis, um surfista profissional. Você precisaria ter uma obsessão insalubre por conquistar o seu objetivo? Cara, basicamente, sim. Se você observar o treinamento, a dedicação que esse pessoal precisa ter para fazer parte ali do seleto grupo dos 1%, né? Quem olha isso de fora tem a convicção de que esses caras têm uma obsessão insalubre pelo objetivo de se tornar um atleta de ponta. É só nisso que eles pensam. Eles vivem e respiram o esporte. Eles estão pensando nisso o tempo todo, a todo instante. Olha só que interessante. O ator Timothée Chalamet, um dos melhores atores aí dessa nova geração, ele fez o seguinte discurso. Dá uma olhada. But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. E olha só também esse discurso aqui do Cristiano Ronaldo. Olha só que interessante. Para mí no me basta ser solo el mejor jugador de Portugal o mejor jugador. Yo quiero ser el mejor de siempre. Ese es mi objetivo. Puedo no ser, pero en mi cabeza vou trabalhar para serlo. Isso que eles falaram nesses depoimentos, admitir isso, não é uma coisa muito comum hoje em dia. Hoje em dia, ter como objetivo conquistar grandeza, né, grandes objetivos, de certa forma, em alguns casos, é meio que mal visto. Hoje em dia está meio que na moda dizer que as coisas meio que caíram no colo, ou que aconteceram por acaso. Alguns falam aí que estudaram 6 meses e foram aprovados. Eu estudei 9 meses e fui aprovado. O esforço, ele está muito pouco valorizado hoje em dia. E é por isso que eu admiro pessoas como Cristiano Ronaldo, Timothée Chalamet, que se esforçam muito e por isso almejam muito também. Isso significa muito provavelmente que o ator, o Timothée Chalamet, ele tem uma obsessão insalubre pela arte de atuar. E o Cristiano Ronaldo certamente tinha e ainda tem uma obsessão insalubre por se tornar o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Eu respeito isso demais e eu quero que você entenda o seguinte. Todo mundo que tem um desempenho digno do seleto grupo do 1%, em qualquer coisa, tem uma grande tendência a ter uma obsessão insalubre por essa coisa. E só para te avisar, no caso dos concursos públicos, muitas vezes não basta estar no grupo do 1%. Às vezes você precisa estar na casa do 0,1%, dependendo da quantidade de inscritos e da quantidade de vagas. Mas no caso de atletas de elite, atores de Hollywood, violinistas mundialmente conhecidos, a gente meio que não condena essa atitude. A gente até admira, na verdade. Mas quando o assunto é estudo e trabalho, essa obsessão ela é vista com olhos negativos, de uma forma mais condenatória, digamos assim. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo até agora, não ache essa obsessão insalubre por conquistar uma aprovação algo condenatório. Eu, sinceramente, espero que não, pelo menos. Mas é muito possível que os seus pais, seus amigos, seu marido ou sua esposa achem isso condenatório. Então, durante a sua trajetória, é muito possível, eu diria até provável, que você se depare com pessoas que condenem e desaprovem a sua obsessão insalubre por conquistar uma aprovação. Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte. Ao contrário do violinista mundialmente conhecido, do atleta de ponta e do ator de Hollywood, o estudo para concurso não exige uma vida inteira de dedicação. É um projeto que leva aí de 1 a 3 anos, em média, dependendo de uma série de fatores,
como da sua carga horária disponível, do seu comprometimento, da sua disciplina, da sua resiliência, né, de uma série de fatores. Quanto maior for a sua obsessão por conquistar uma aprovação, mais rápida a aprovação vem. Isso não significa que ela virá em poucos meses, tá? Mas é uma jornada relativamente curta, principalmente se você levar em consideração que ela vai te proporcionar aí 70 anos de tranquilidade. Mas como que é na prática, né, ter essa obsessão insalubre por conquistar uma aprovação? Esses dias eu estava conversando com uma seguidora que me disse que queria muito conquistar uma aprovação. Ela me disse que lê, né, todos os meus posts no Instagram, assistiu os vídeos no YouTube do meu canal mais de uma vez, e mesmo assim, hoje ela diz que está tão distante de uma aprovação quanto ela estava 3 anos atrás. Aí nessa conversa aí que eu estava tendo com ela, ela me disse que treinava para triatlo, ao mesmo tempo tinha uma rede social bem ativa, porque ela gostava de compartilhar as coisas que ela fazia no dia a dia. Ao mesmo tempo, ela gostava muito de receber as pessoas em casa, porque ela gostava de ser uma ótima anfitriã, tipo a Mônica da série Friends, né? Quem aí é da época de Friends. E ela também passava muito tempo com a família. Tudo isso somado a uma carga horária de trabalho de 44 horas semanais, segundo ela. Aí eu fiz uma pergunta muito simples para ela. Vamos supor que ela chamasse Mônica, né? Falei, Mônica, quantas horas por semana você está dedicando ao projeto de estudar para concurso? Aí ela me disse que nunca pensou sobre isso. Que durante 3 anos que ela estudava para concurso, ou supostamente estudava, ela nunca parou para pensar quantas horas ela estava gastando por semana para esse que era supostamente o grande objetivo da vida dela. Vamos voltar para aquele assunto. Vamos supor que o seu sonho fosse ser um jogador de futebol profissional. Quantas horas por dia você ia ter que dedicar para esse objetivo? Muitas horas, concorda? Treinamento, preparo físico, alimentação, viagem, recuperação. No entanto, a Mônica, que quer ser aprovada num concurso público, que é um objetivo digno do 1% ou do 0,1% até, não sabe quantas horas por semana ela está dedicando a isso. Eu arrisco dizer que ela não está dedicando quase nada a esse objetivo. E aí eu queria fazer um recorte agora para aqueles 2 anos aproximadamente, aqueles 20 meses em que eu estudava para concurso. Basicamente, tinha 2 tipos de conteúdo que eu consumia naquele período. O primeiro tipo era trechos de filmes, de ação ou de comédia, né? No final do dia eu sentava ali para vegetar na frente da TV. Isso consumia aí mais ou menos 5% do meu tempo livre. E os outros 95% do meu tempo eu consumia conteúdo relacionado a concursos. É com isso que uma obsessão se parece. No meu tempo livre, 95% do tempo disponível eu dedicava para coisas relacionadas a concurso. Eu lia entrevistas de aprovados, vários aprovados. Eu lia livros sobre como estudar para concurso. Eu estudava a fundo as disciplinas que eu precisava estudar para me preparar para o concurso. Enfim, você passa num concurso tendo uma obsessão insalubre por essa aprovação. E como que é essa obsessão? É quando no seu tempo livre, tudo que você pensa, vive, respira, gira em torno basicamente de concurso público. Essa é a minha visão e a minha opinião pessoal sobre o que é necessário fazer para conquistar uma aprovação nos melhores concursos do país. É difícil ser aprovado. É difícil. É claro que é difícil. Você acha mesmo que seria justo se fosse fácil? Porque depois que você for aprovado, você vai ganhar uma vida inteira de tranquilidade. E as redes sociais, elas vão te fazer acreditar que durante o processo de se preparar para concurso, você vai ter uma vida zen e equilibrada. Que você vai poder ver os seus amigos toda hora, que você vai poder treinar para um Ironman, que você vai poder receber pessoas toda hora, visitar a família toda hora, fazer um monte de coisa. Mas na vida real, essas são as coisas que as pessoas fazem depois de conquistar uma aprovação. Não são as coisas que as pessoas fazem quando elas estão numa transição de um trabalho de 44 horas semanais, que ela odeia, para adquirir ou conquistar, né, um cargo público que proporcione tranquilidade e qualidade de vida. E antes que você me diga, Thomas, eu já vi você dizendo por aí que é importante ter equilíbrio na jornada de concurseiro. Sim, é verdade, você precisa ter equilíbrio, senão você não sustenta essa jornada de concurseiro pelo tempo necessário. Mas é um equilíbrio diferente, é um equilíbrio que envolve um número muito menor de atividades. O meu conceito do Thomas, o meu conceito pessoal de equilíbrio para quem estuda para concurso, basicamente é saúde, família, trabalho, lazer e estudo.
São essas 5 atividades. Só que não é um equilíbrio do tipo 20% para cada, não é. Quando eu digo saúde, por exemplo, é dormir bem, de 6 a 7 horas por noite, em média, se alimentar bem e praticar atividade física. Só que praticar atividade física não é treinar 6 vezes por semana, 5 horas por dia para, participar de uma competição super rigorosa. É treinar ali 3 vezes por semana, 1 hora por dia, e é isso. E quando eu digo família, não é você toda hora estar recebendo parentes na sua casa ou toda hora viajando para ir para casa dos seus pais, caso você não more com eles. Quando eu digo família, no dia a dia você tem um tempo para ficar com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos. O resto é no Natal. E quando eu digo trabalho, é trabalhar com qualidade para manter isso que sustenta a sua família e o seu estudo. E quando eu digo lazer, não é você estar todo dia disponível para fazer tudo com todo mundo. É você ter uns 40 minutinhos ali no final do seu dia para assistir um filme, assistir uma série, ter um jantar de qualidade aí com seu marido, sua esposa, ter um tempinho para ler ali uns 30 minutos de um livro que não seja sobre concurso, um livro de lazer para você, e uma tarde por semana aí para você realmente desligar dos estudos e ficar com a sua família. E quando eu digo estudo, eu me refiro a estudar o máximo que você conseguir, priorizando absurdamente planejamento e organização e execução para que você saiba exatamente qual que é o máximo de estudo que você consegue colocar em prática com sustentabilidade ao longo do tempo. E claro, quando eu falei dos 5 pilares da aprovação, que é saúde, trabalho, família, lazer e estudo, eu estou falando aqui de uma realidade que é aplicável para a maioria das pessoas. Só que se você é solteiro, não tem filho e não precisa trabalhar, basicamente você só tem 3 pilares: saúde, lazer e estudo. O que significa, obviamente, que é possível ter mais tempo para essas 3 coisas. Mas na minha opinião, se você tem esse privilégio, entre aspas, não é exatamente um privilégio, que é muito legal ser casado, é muito legal ter filhos, mas se você está nessa situação que para estudar é de certa forma privilegiada, aproveite essa situação para trabalhar, aliás, para estudar muito, bater ali 40, 45 horas por semana com muita organização, muito planejamento, porque se você assim fizer, você consegue bater essa carga horária magnífica e ainda assim ter tempo para cuidar da sua saúde e ter lazer. Só, por favor, não desperdiça esse cenário, porque não é todo mundo que consegue ter essa situação privilegiada para estudar. Mesmo porque, se um dia você precisar começar a trabalhar para sustentar o seu estudo, que é uma coisa perfeitamente normal, você vai poder olhar para trás e pensar, caramba, naquele período em que eu estava só estudando, eu aproveitei ao máximo essa situação. Isso é fundamental. Então, a verdade desagradável é a seguinte: quanto mais coisas diferentes você fizer, mais equilibrada será a sua vida e menor a sua chance de conseguir uma aprovação. Pode ser que haja algumas exceções a essa regra, mas confia em mim, por favor. Você não vai querer basear o seu planejamento de estudo para conquistar uma aprovação nas exceções. Você vai querer basear naquilo que funciona para a grande maioria das pessoas. E quanto mais obcecado você for por uma aprovação, menos tempo você vai levar para conquistar uma. Se você fizer 1 milhão de atividades diferentes, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, ou você nunca vai ser aprovado, ou você vai conquistar uma aprovação depois de 12, 13, 14 anos nessa jornada. Eu não sei você, mas eu, Thomas, não gosto de nenhuma dessas 2 situações. Eu prefiro focar, me dedicar com mais intensidade a um objetivo, resolver logo essa questão, para depois poder focar em outras áreas da minha vida, como eu faço hoje. Então, se você chegou nessa parte desse vídeo e quer ser aprovado no concurso público, vale a pena você se perguntar o seguinte: você tem uma obsessão insalubre por conquistar uma aprovação? Os seus amigos e familiares diriam que você tem uma obsessão insalubre pela aprovação? Os conteúdos que você consome refletem uma obsessão insalubre pela aprovação? O jeito que você gasta o seu tempo reflete uma obsessão insalubre pela aprovação? Se as suas respostas forem não para essas perguntas, eu diria que você tem 2 opções agora. Ou você pode escolher desenvolver uma obsessão pela aprovação, mudando os conteúdos que você consome, acordando 2 horas antes do trabalho começar para garantir o estudo ali antes do expediente, antes do dia começar, pegando uma parte do seu intervalo do almoço para estudar. À noite, você pode não encontrar os seus amigos, não jogar videogame,
não assistir Netflix e realmente se dedicar a atividades que vão te deixar mais próximo da aprovação. Quando você estiver num trajeto ou numa fila de algum lugar, você pode trocar as coisas que você consome atualmente por um áudio, uma videoaula, né, uma bateria de questões, uma lei seca, alguma coisa que vai te deixar mais próximo e com mais em contato com os conteúdos que você precisa para conquistar uma aprovação. Nos finais de semana você pode pensar, caramba, eu tenho 16 horas no sábado e 16 horas no domingo para poder me dedicar a atividades que vão me deixar mais próximo de uma aprovação. Lógico que você não vai estudar 16 horas seguidas, não estou falando isso, é impossível, mas é uma janela muito grande que você tem a obrigação de planejar muito bem, até para conseguir diminuir essa diferença de horas de estudo em relação àquelas pessoas que só estudam para concurso e não precisam trabalhar. É com isso que uma obsessão insalubre se parece. Muitas vezes isso é o necessário para conquistar uma aprovação. Então essa é a opção 1, é admitir que você não tem essa obsessão ainda e confiando no que eu estou te dizendo, que você quer desenvolver essa obsessão insalubre por conquistar uma aprovação. Ou você pode decidir o seguinte, cara, isso não é para mim. Se conquistar uma aprovação vai exigir que eu tenha uma obsessão insalubre a ponto de ter que sacrificar e desequilibrar algumas outras áreas da minha vida, se conquistar uma aprovação vai me impossibilitar de competir pro Ironman, de me tornar o filho do ano, de poder receber os amigos toda hora e poder sair a hora que eu quiser, então eu não quero passar no concurso. E cara, se essa for a sua decisão, cara, como eu tô feliz que você assistiu esse vídeo, porque eu posso ter economizado aí muitos anos da sua vida que poderiam ser dedicados a outros objetivos tão legais quanto de ser aprovado no concurso público. Por que não? Entenda o seguinte, tá? Eu não tô dizendo que você tem que ter ou que você não tem que ter o objetivo de ser aprovado no concurso. Mas se você tiver como objetivo uma aprovação, cara, faz sentido para mim que você tem que estar disposto a pagar o preço. Porque se você não está disposto, você cria essa lacuna, que é o que você quer conquistar e o que você está disposto a fazer. E essa lacuna é sinônimo de infelicidade. E se tem uma coisa que eu não quero, é que você seja infeliz. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo te ajudou a enxergar com um pouquinho mais de clareza o que é necessário fazer geralmente para conquistar uma aprovação em concursos de alto nível, eu peço encarecidamente, do fundo do meu coração, que você se inscreva no meu canal e que você curta esse vídeo para me ajudar a continuar produzindo vídeos, para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.